Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o nosso querido, controverso e polêmico XPML 11, o maior fundo de tijolo que a gente tem na bolsa, né? O nosso maior fundo de tijolo negociado. E só por isso a gente já tem uma noção que, claro, ele sempre vai trazer muitas atenções. O mês passado eu não cheguei a comentar sobre a questão, e você viu, pessoal, acho que o que mais teve vídeo desses no final de fevereiro, começo de março de XPML. Então eu não quis, tem tanto conteúdo bom aí, de tanto analista bom, que eu preferi não gravar. Mas esse vídeo eu trouxe algumas considerações e até mesmo, pessoal, para mostrar que de fato a XP ela tem uma grande responsabilidade por toda a questão que foi levantada do XPML. Por mais que a gente saiba que é um fundo extremamente grande, que continua, na minha visão, sendo o melhor fundo de shopping, na minha visão, não teremos problemas com esse caixa negativo no final do ano. Porém, vocês vão ver, inclusive nesse relatório, o quanto que a falta de eu não diria, acho que posso considerar a falta de transparência e a falta de informações acabam dando margem para qualquer tipo de conjectura que as pessoas façam. Então, a XP ela deve muito em relação a isso e todos vocês cotistas do XPML e estou incluído nessa categoria, temos que sempre ficar de olhos e fiscalizando, né? Mas pessoal, cuidado apenas com sair vendendo à toa sem analisar. E a gente viu aí que recentemente, se a gente for pegar, quer ver, ó, olha só o XPML, né? Vamos pegar aqui só para a gente ver a recente valorização dele. Aí eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 20 de março. Vou pegar aqui, ó, XPML 11. Olha só, ele valorizou aí nos últimos dias, né? Alguma coisa em torno de 3% valorizou, e vem valorizando, e ainda assim continua bem descontado em relação ao patrimonial. Deixa eu, não falei ainda, não fiz a abertura ainda. Mas então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre o XPML. Eu fiz um baita de uma apresentação para vocês, dando a minha opinião sobre a questão da alavancagem e quais são as possibilidades do fundo, e vou mostrar para vocês aonde que a XP peca na questão de informação. Mas bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho longo, não quero tentar me alongar tanto, mas é importante para vocês esse ponto, então vamos lá. Então primeiro, pessoal, relatório agora de fevereiro de 2025, o fundo gigantesco, né? Olha só, patrimônio líquido de 6,7 bi, somando com o passivo que ele tem, chega a quase 8 bi de patrimônio. Então aqui, pessoal, falando primeiro sobre os resultados de fevereiro, que são referentes a janeiro. Então é importante, lembrando sempre, a gente está falando do relatório de março, que é referente a fevereiro, porém indicadores de janeiro, é sempre assim que funciona shopping. E aqui a gente sempre sabe que normalmente os resultados de janeiro, e vocês têm visto em outros fundos que eu venho analisando, eles são bem fracos comparados. Obviamente é muito injusto querer comparar janeiro com dezembro e novembro, porque novembro tem Black Friday, novembro tem o Natal, então é muito injusto comparar com esses meses. E aqui falando da questão que é difícil, eles até colocam isso, né, que não dá para comparar. Eles falam, é notório que com a qualidade e diversificação do portfólio são importantes para o fundo e manutenção do resultado robusto. Recentemente, XPMOS, através da gestão ativa, realizou diversas aquisições importantes para construir. Claro, é todo esse monte de aquisição que passou de mais de 2 bi aí de aquisição que o fundo fez e que gerou toda essa questão de alavancagem que a gente já vai falar bastante sobre ela daqui a pouco. Aqui o fundo, aqui o mais importante, né, que o fundo, mesmo a gente sabendo que janeiro não é um mês bom, ele gerou um resultado positivo melhor do que janeiro de 2024, teve um aumento de vendas aí de 3,5%, NOI caixa de 2,9%, respectivamente, referente a janeiro de 2024, porém, ainda é muito difícil fazer as comparações, porque tem um portfólio todo novo, todo diferente. Ainda a gente está num período de maturação, ainda tem bastante coisa, esse portfólio precisa se acomodar tal. Então se o XPML não fizer nenhuma compra nova esse ano, né, quem sabe a gente vai conseguir comparar, mas eu acho muito difícil porque é um fundo que está crescendo bastante. Então o fundo ele encerrou o mês de janeiro com 99 centavos de reserva, o que garante com que ele vai pagar esses 92 centavos. Aqui a gente vê, pessoal, se vocês compararem com o mês passado, a receita imobiliária do mês passado, de dezembro, foi 63 milhões. Então, para vocês verem como tem diferença, e aí não tem nem o que falar. E sempre lembrando
que muito da receita imobiliária ela está muito em função das vendas, porque lembra sempre, né, que o resultado do... Deixa eu até pegar aqui, porque eu tô gravando aqui, não tô aparecendo, não tá aparecendo a hora que eu tô gravando, até colocar, baixar aqui. Como vocês sabem, a receita imobiliária que o fundo recebe em relação às lojas, né, ela tem um componente variável que está em função das vendas, então obviamente quando você tem um aumento de vendas, você tem um aumento de receita. E aqui o que é interessante da gente observar é, ele não teve lucro imobiliário, ou seja, num mês muito fraco, ele praticamente gerou o que ele pagou. Aí você fala, Eric, o recorrente do XPML é 92 centavos? Não é 92 centavos exatamente por causa desse ponto aqui. Porque o fundo ele tem uma grande receita financeira que ainda é do seller finance da compra do portfólio do SYN. Então isso daqui vai acabar. Então, como eu já venho falando para vocês há algum tempo, está muito próximo, mas está em torno de 86 a 87 centavos o recorrente do XPML, muito próximo ao que ele já paga hoje. E é claro que com esse portfólio de qualidade que ele aumentou, a tendência é que não haja redução de rendimento quando o fundo precisar, quando ele pagar, que vai ser uma grande parte do pagamento, é agora em 2025, que é onde levantou toda a polêmica que o fundo chega com caixa negativo no final do ano. Então eu não vejo, não vejo problema se o rendimento do XPML cair, porque de fato a gente tem que saber que ele está pagando rendimento em função desse seller finance, porém pela reserva que ele tem de quase R$ 1 por cota, de quase R$ 1 por cota, então eu acho que ele tem capacidade de manter os 92 centavos aí, pelo menos até o final do ano, e porque o ano que vem ainda tem mais pagamentos aí da SYN. Então aqui a parte de ESG, mas vamos lá, pessoal, aqui que é o grande questão. Onde o fundo ele chega, inclusive aumentou um pouquinho, né? Ele chega a menos 54 milhões no final do ano e levantou toda a questão de que será que é isso mesmo? E a gente sabe que não é, vocês devem ter visto isso, mas eu vou dar minha opinião sobre esse ponto, até o porquê que não é esse valor. Tá? E aqui já começa a questão de falta de transparência da XP. Eles poderiam colocar o valor real e eles não colocam. Então eles colocam aqui primeiro que, ó, vale ressaltar que as parcelas para adquirir portfólio de qualidade, os quais contribuem para a evolução quantitativa e qualitativa do fundo, melhorando seus indicadores operacionais e promovendo uma diversificação e qualificação ainda maior do portfólio. O XPMOL sempre foi reconhecido como um fundo de portfólio de alta qualidade, e aí falando, temos convicção que seguimos essa tendência, algo inclusive ser observado na geração mensal, reflete uma ótima performance do portfólio, melhoria dos KPIs, dos indicadores por metro quadrado. E aqui que tá, né, pessoal? Primeiro a gente já vai falar sobre isso aqui que eu grifei. Então, pessoal, de fato, não é isso. Então vamos para minha apresentação, porque aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então vamos lá. Olha só. Então, primeiro ponto, pessoal, como vocês viram aqui, o fundo ele tem a terceira parcela do Jundiaí para esse ano, porque a gente está falando somente de 2025. Tem 63 milhões da terceira parcela do Jundiaí, que é para pagar agora no segundo semestre. 630 milhões, que também acho que é dezembro, essa aqui é dezembro que paga. Essa aqui eu não sei se é agosto ou outubro, agora eu não sei de cabeça, mas é no segundo semestre. Essa aqui do Praias Belas também é por volta do segundo semestre, então o fundo chega no final de 2025 com 54 milhões negativo. Só que a questão é a seguinte, aqui já começam os erros. Primeiro, pessoal, a gente está falando, na questão do Jundiaí, a gente está falando que essa parcela de 63 milhões é corrigido pelo IPCA. E fazendo algumas contas aqui básicas, a gente tem que acrescentar a esse valor de 63 milhões, 3 milhões, que seria mais ou menos o reajuste. Já essa daqui, pessoal, do SNY, aqui a gente está falando de uma prestação, de um pagamento corrigido pelo CDI. E a gente sabe que o CDI, inclusive ontem, a gente viu que o Copom ele anunciou o aumento de 1% na taxa. Então isso daqui é um dos problemas, na verdade, porque o valor fica muito pesado. E aqui a gente está falando que ela é reajustada pelo CDI. Então, pessoal, eu estimo aqui, fiz algumas contas, estimo mais ou menos uns 100 milhões a mais nesse valor aqui de tudo que ele tem que pagar. Então aqui já começam alguns pontos de equívoco da XP, não é equívoco que eu digo, de falta de informação, porque não é 630 milhões. 630 milhões foi quando acertou. E se a parcela é corrigida pelo CDI, a gente está falando aí de um acréscimo de mais ou menos uns 100 milhões nessa parcela. Outro ponto que ele não coloca nos pagamentos são os 24 milhões de amortização que ele coloca aqui embaixo, né, que são os CRIs que ele já tem. Então a gente está falando aqui, eu arredondei para 24 milhões para ficar um pouquinho mais fácil, né? Então
eu coloquei 24 milhões aqui, e mais o Shoppes Faria Lima, que ele não coloca, embora ele cite aqui embaixo, que ele coloca, cadê, ó, cadê? Aqui, ó, 179 milhões referentes à aquisição lá do Shoppes Faria Lima, que ele vai ter o desenvolvimento, e aqui eles não colocam o valor porque é uma obra que vai de, eu até coloquei aqui, né, que ela vai de julho, começou em julho de 24 e vai até junho de 26, então, pessoal, aqui é um chute que eu dei, tá? Se é 176 em grande parte vai agora para 2025, que é o maior período, daqueles 170 e tantos milhões, eu chutei aqui, pessoal, um valor de 100 milhões, sendo bem, tô indo mais na questão do mais pessimista possível nos casos para a gente poder chegar num denominador comum e entender que de fato não é aquele valor. Então, pessoal, chegando nesse ponto, aonde que a gente chega aqui? A gente chega, cadê meu campo aqui? Chega aqui, ó, a gente chega neste novo gráfico. E aí, este é o gráfico que de fato eu quero, o gráfico que na minha visão teria que estar lá no relatório. O fundo com 566 milhões em caixa, quando eu falo caixa, a gente já vai falar sobre esse caixa, de disponibilidades. Aí, em vez de 63, 66 milhões do Jundiaí, 730 milhões do SYN, 17 milhões do Praias Belas, e eu coloquei 100 milhões aqui do FL Shop, e 224 milhões de amortização, o que daria um final negativo em 281 milhões e não os 54 milhões que ele informa aqui. Então a gente está falando, pessoal, de um aumento aí bem considerável, né? Então aqui já começa é o que dá margem para os questionamentos para a XP. Por que ela não coloca o valor? Embora a gente até entenda que aqui eles não sabem o quanto que de fato, a gente não tem como saber o quanto de fato está gastando, mas eles poderiam colocando, esse mês pagou tanto, esse mês pagou tanto. Esse é o tipo de informação que falta. Aqui já começa o primeiro ponto. Bom, então, pessoal, o que eu coloquei aqui em cima, só para vocês entenderem. Então, na verdade, o fundo, em vez de ele precisar de... Ele tem os 656 milhões, mas na verdade ele precisaria ter 937 milhões esse ano para cobrir tudo isso. E aqui eu digo zerar o caixa, e ficar com o caixa zerado, que é algo que não vai acontecer. Mas aqui eu estou falando que ele precisaria ter de disponibilidade 937 milhões. E aí, pessoal, entra a questão seguinte, como a gente vê aqui no relatório, que ele fala que, primeiro, estão sendo considerados na posição de caixa fundos acessórios ao XPMOLs Internacional e o Guarulhos Neomal e as posições líquidas de outros fundos detidos pelo fundo, que ele não coloca aqui. Ele coloca lá no informe trimestral para a gente saber quais são esses fundos. E é aqui que eu quero conversar com vocês. Primeiro, pessoal, aqui eu já desconsidero essa questão do Internacional Guarulhos e do Neomal. Ele, na verdade, eles estão considerando a posição de caixa deles. E aqui é uma informação bem difícil de conseguir, porque eu consegui pelos relatórios de final, o relatório anual de auditoria, só que é referente, claro, à posição de 30 do 12 de 24. Então a gente já está em março, pode ser que esse número tenha alterado. Então, pessoal, eu peguei aí ele fala lá que ele considera a posição de caixa desses ativos. Então, eu não sei se ele, em tese, ele usaria esse ativo, mas eu estou colocando que ele considera esses fundos aqui, esses caixas aqui. Então, aqui a gente está falando de praticamente 50 milhões, mas eu já vou somar para vocês. E aqui a posição de fundos imobiliários que ele tem hoje, que é essa daqui. Ele tem o CEPUR, que é o Capitânia Renda Urbana, o Capitânia Logística, CPLG, Capitânia Office, o CEPOF, o Capitânia Shops, o CPSH, o Pátio Higienópolis, SHPH, o FIA Parque, o FVPQ, o MOL 11, tem o Neomol, o Internacional Guarulhos e o JFI. Então essa aqui são as posições, sendo que as posições que ele considera, que ele fala aqui no relatório, posições líquidas, que em tese não são tão líquidas assim, são esses aqui: CEPUR, CPLG, CEPOF, CPHS, SHPH, FVPQ, MOL 11 e o AJFI. Beleza. Aí que tá. A questão toda é o seguinte, pessoal. Alguns desses fundos, se o XPML vender, ele vai ter prejuízo contábil, porque eles estão com prejuízo se ele for vender. E aí o fundo, se ele vende e tem prejuízo, ele não distribui rendimento. Então ele não venderia isso. E eu coloquei aqui, ó. Esses fundos que eu marquei em vermelho são fundos que hoje eles estariam, o XPML, embora a gente não saiba o preço de aquisição, mas
assim, 99% de chance desses fundos aqui, eu acabei esquecendo de colocar o SPH, esse aqui também, eles estariam no prejuízo. Então ele não venderia essas posições. Sobrariam essas 3 em verde aqui, que são posições aonde hoje, se vocês pegarem a cotação, elas estão valorizadas em relação ao IPO. E aqui tudo dá a entender que foi uma ancoragem que o XPML fez em alguns fundos da Capitânia. Porque se vocês forem ver a liquidez, a liquidez é alta, mas aqui só um exemplo para vocês que eu peguei. O CPTS, ele é 30% dono do CPLG. Então, você não tem muitos cotistas nesse fundo, e então eu não descartaria, inclusive eu cheguei a comentar isso no texto que eu fiz com vocês, que para mim tá muito na cara que vai ter uma negociação entre XP e Capitânia, que a gente sabe que os dois têm parceria, aonde o CPTS, por exemplo, ele poderia comprar a posição do CPLG, do XPLG, poderia comprar outros fundos aqui, até porque o próprio CPTS hoje ele virou um hedge fund, ele pode fazer essas compras e subir a posição de fundo imobiliário dele. Então ele pode fazer essas compras e o fundo, o XPML, ele teria um lucro nessa posição, mas como pode ser uma negociação que inclusive eu conversei com você, eu escrevi isso no texto, pode ser uma conversão de ligar um gestor por falar, ó, compra no valor patrimonial, ou compra no preço que eu paguei. Então eu não tenho prejuízo, não tenho lucro e posso usar esse dinheiro para poder fazer caixa. Então, na minha visão, essas 3 vendas aqui estão meio que garantidas nessa posição, porque são os únicos fundos que estariam com liquidez. E aí, pessoal, somando aqui, eu peguei os valores de aquisição e somando um pouquinho daria uns 135 milhões. É só vocês pegarem aqui, o que eu fiz aqui, pessoal? Basicamente, eu somei esses valores que tem aqui, então dá mais ou menos uns 135 milhões. O fundo, pessoal, ele tem de disponibilidade 417 milhões, e a gente já vai falar sobre isso, porque quem abriu o informe mensal esse mês vai ver que não tem isso, tem 220 milhões. E aqui que entra o outro grande problema. Então, considerando que ele tem isso, e tem mais 2 CRIs conversíveis do Faria Lima, se eu não me engano, acho que é do Faria Lima. Agora eu não lembro se é do Faria Lima. Disse que somam 121 milhões. Por que eu deixei em laranja? Porque eu acredito que não seja interessante, porque se o XPML converter esses CRIs, ele perde a participação nos ativos, o que talvez não faça muito sentido. Então o que eu coloquei aqui, pessoal? Eu coloquei o seguinte, que faltariam ou 335 milhões, caso ele não utilizasse, para completar aqueles 900 milhões. Caso ele não utilizasse os CRIs, ou se ele utilizasse os CRIs, faltariam 214 milhões. E aí aqui, pessoal, tem um ponto que é aí que eu quero trazer para vocês, a falta de transparência da XP, porque se a gente pega o relatório, o informe mensal de 31 de janeiro, mostra os 417 milhões aqui em disponibilidade. E a gente vai para fevereiro, caiu para 270. E o que aconteceu com esse dinheiro? A gente está falando de quase 200 milhões, 140 milhões. Só que se a gente for observar aqui, pessoal, olha só a rúbrica imóveis para renda acabados. Aqui estava 5 bilhões e 300 e em fevereiro passou para 5,600. Ou seja, você teve uma saída de caixa e uma entrada em imóvel acabado. E também teve uma questão de valores que ele recebeu também. Aqui, se a gente for observar, caiu a questão de valores a receber. Então meio que teve uma mudança de dinheiro. E aí eu pergunto, para o que foi isso? Será que foi pagamento de alguma dessas coisas aqui? Foi pagamento que ele fez cadê? Do Faria Lima Shops? Ele considerou pagamento aqui? Ele já usou o dinheiro? Já empregou esse dinheiro? Porque não teve nenhum fato, nada de compra, nada que justificasse isso. E aí que tá, por isso que eu tô considerando os 417 milhões, porque na verdade o dinheiro, ele simplesmente mudou de rúbrica. A única coisa que vai mudar é que algumas dessas despesas aqui já foram pagas. Principalmente, a gente pode estar falando dessa, ou pode estar falando que ele antecipou o pagamento do Jundiaí, porque o Jundiaí é para o segundo semestre, ele pode ter antecipado esse pagamento. A gente vai saber isso provavelmente no mês que vem. Quem sabe a gente sabe ou não, porque vocês sabem como que é a XP. Mas eu estou conjecturando aqui que ele tenha pago. Mas não me preocupa, porque o dinheiro não sumiu, ele mudou de rúbrica, ele saiu de disponibilidade e passou para ativo. Então, fazendo isso, provavelmente alguma dessas despesas reduziu, o que dá no mesmo no final.
tá? Então, acabaria, foi mais ou menos, eu acredito que foi isso, então não tem como saber, provavelmente a gente deva saber no mês que vem o que aconteceu, o que ele pagou para poder ter baixado isso e já incorporado no imóvel acabado. Talvez não tenha sido Faria Lima Shops, porque a gente está falando de um desenvolvimento. Então, cara, esse é o principal problema do XPML em relação a XP. É essa falta de informação que tem. Bom, o que o fundo teria de opção para esse ano? Fazer uma emissão, e aqui eu estimo uma emissão de uns 400 milhões, porque se a gente for pensar no seguinte, se ele for pensar que falta 335 milhões, sem ele usar os 121 milhões, o fundo não ficaria zerado de caixa. Então ele sobraria um caixa aqui para ele poder manter. Então, uma emissão de 400 milhões. Ele poderia fazer um CRI nesse valor disso que falta para pagar. E a gente está falando aí, e eu estimo que seja um CRI nessa faixa aqui, porque se a gente pegar os últimos shoppings que fizeram CRI, o HGBS faz um pouco de tempo aí, faz o quê? Alguma questão de alguns meses, nem isso. Um CRI IPCA mais 8 e o MOL 11 também fez um CRI lá para pagar o anil de IPCA mais 7,9. Então eu acho que o CRI que o XPML faria não fugiria disso daqui. E outro ponto que as pessoas acabam esquecendo, pessoal, que é o seguinte, o fundo, ele gera... Cadê o relatório? Cadê? Aqui. Pessoal, ele gera, se a gente for pegar nos últimos 12 meses, considerando que o fundo não teve nenhum aumento, não vai ter nenhuma receita a mais, ele gera 567 milhões de resultado. Sendo que ele pode reter 5% disso. Se ele reter sem ter o aumento, vai dar por volta de 30 milhões. Só isso aqui já seria suficiente para pagar a amortização que ele tem. Então só os 5% de retenção que o XPML tem seria suficiente para pagar as amortizações. E, claro, tem a outra, eu esqueci de colocar aqui, outra opção seria vender alguma participação, que eu também não vejo outra alternativa. Acabei esquecendo de colocar mais duas opções aqui, que seria a venda de um ativo, e a outra seria o fundo rolar essa dívida aqui, jogar para o próximo ano, postergar até melhorar, esperando que a situação a partir do final do ano, no ano que vem, melhore, a ponto do fundo fazer uma emissão para poder pagar isso daqui. De qualquer maneira, pessoal, se a gente for ver, a gente está falando de um valor de 335 milhões que faltam, que não dá 5% do PL do fundo. É muito pequeno para um tamanho do fundo que o XPML é. Então eu vejo zero problema em relação a isso. Zero problema. De alguma maneira o fundo vai dar. Eu espero que seja por emissão que ele faça isso, que ele consiga resolver. Mas também existe alguma outra opção que eu falei para vocês, que seria a venda de algum dos ativos. Ele tem fundo, tem shopping aqui que, se ele levanta a mão para que anunciando vender participação pequena, eu tenho certeza que pelo menos uns 3, 4 aparecem para comprar. E são shoppings bons, tem alguns shoppings que são antigos que, pela valorização, ainda destravaria valor para o cotista, em termos de cotação. Ele até coloca aqui, né, que ele fala ele escreve o cronograma, né, que o fundo tem a parte tem 7,2 bi de ativo, 6,6 bilhões de passivo. O fundo ainda possui níveis de alavancagem bastante saudáveis, com aproximadamente 560 milhões em dívida. Que aí que tá, essa questão que eu falo que eles, às vezes, não deixam a desejar a questão das informações, e eu mostrei para vocês que, na minha visão, o passivo dele é um pouco maior do que esse que ele coloca. Porque, além de tudo, pessoal, ainda tem parcelas para 2026 para pagar também. Então, por isso que eu acredito que a melhor visão seria fazer uma emissão grande aí para poder pagar. Tá? Então, venda de ativos, falando aqui o que eu falei para vocês, que eu acho que o fundo possui diversas possibilidades para vender posições, o que seria uma estratégia. Também pode agregar valor para o cotista. Emissão de cotas, ou seja, aí fazer uma emissão, talvez, quem sabe, pagar a SYN com cotas, fazer uma emissão no patrimonial e pagar eles com cotas, também pode ser uma opção. E alavancar, né, fazer uma nova alavancagem, que também não seria tanto problema, haja visto a quantidade de recebíveis que ele tem de possibilidade para fazer, o que não aumentaria em nada praticamente a alavancagem do fundo para o tamanho que ele é. Então, pessoal, veja assim, não podemos fechar os olhos. Nós, como investidores, temos que sempre ficar atentos a tudo o que acontece e cobrar. O grande problema é que a XP falha muito na questão de comunicação. Porém, como vocês podem ver, está incrivelmente longe, não existe possibilidade de um fundo desse tamanho quebrar.
E ainda continua para mim sendo uma excelente opção de fundo de shopping, hoje a melhor opção. Porém, a XP ela vacila e tudo isso que aconteceu, todo esse problema, toda essa questão é culpa da XP. Falta de informação que eles passam num relatório. Eles poderiam facilitar demais a nossa vida e evitar problemas. Falar, ó, a situação é essa, a gente tem isso aqui de dívida. E, além de tudo, pessoal, teve uma notícia aí recente de uma participação na venda, acho que do Iguatemi, que talvez o XPML entre como parceiro. Mas, pessoal, eu vou deixar de... não vou falar sobre isso, porque não tem nada de fato relevante. Então, eu ainda... foi uma notícia que saiu, eu prefiro não comentar sobre isso, porque não é nada de concreto. Eu quero, na hora que sair algum fato relevante XPML, falarem, aí sim eu venho e falo, mas eu não quero levantar mais lebre por algo que ainda não tem confirmação nenhuma. Na notícia lá fala que é um possível parceiro, é o XPML 11, ou seja, ele entraria como um financiador dessa obra, então não vejo nenhum problema. Poderia ser um CRI conversível, como é o caso dos CRIs que ele tem, mas eu não vejo, não tenho por que falar se não tem nenhuma informação. Pessoal, e aqui dos dados a gente já falou sobre isso, mas assim, só para fechar essa questão, o fato de que quem entrou no XPML, e isso é o que mais me assusta, é querer achando que o fundo entrou numa participação bilionária, de quase 2 bi de compras, achando que só com dinheiro de emissão ele conseguiria. Não dá, é praticamente impossível. Então, em algum momento, o fundo vai ter que pagar essa dívida. E era sabido isso. A grande diferença é que a grande maioria das pessoas ficam baseando em relatório, que o relatório é muito fraco, muito ruim em termos de informação, e a XP acaba deixando a desejar mesmo. Só que o investidor de fundo imobiliário, principalmente o XPML, deveria ter esse entendimento que a compra que ele fez no último ano, nos últimos 1 ano e meio, era muito grande e de shoppings de extrema qualidade. Não só o portfólio da SYN, mas também o Jundiaí, Multiplan, entrou aqueles shoppings da Alus, do Tijuca, que eu falei, que para mim foi uma questão mais sentimental, porque é o shopping que eu mais frequento é um baita de um shopping. Então ele comprou ativos de excelente qualidade. E além de tudo, pessoal, tem o Seller Finance da SYN que uma hora vai acabar a receita financeira e pode ser que o fundo também reduza o rendimento, mas isso já deveria ser sabido. Pode ser que ele não reduza até pelo fato da geração de resultado que esses ativos vão trazer para o XPML. Mas aqui fica o alerta para você, cotista, acompanhe o fundo, monitore. E só para a gente fechar, vi algumas pessoas falar, mas já aconteceu com o XPPR. Pessoal, isso para mim é a comparação mais descabida que existe. Por quê? A gente está falando de um fundo que tinha uma estrutura de capital ruim, uma tese imobiliária ruim e uma alavancagem gigantesca. Já o XPMOL está longe disso. A alavancagem é baixíssima e mesmo que ele faça uma alavancagem agora, continua sendo baixa em relação ao patrimônio. Porém, a XP tem esse histórico de dar esse tipo de vacilada. Mas eu acho muito difícil você ter um Titanic na mão agora, que é e fazer manobras muito grandes, de você querer desviar muito o curso. Eu acho que o XPML chegou num ponto que vai ser muito difícil disso acontecer. Tá? É um portfólio muito bom, sim, espetacular que o fundo comprou. E obviamente, pessoal, comprar um portfólio desse nesses preços, alguns sacrifícios vão ter que ser feitos. E um deles vai ser esse momento agora de 2025, onde o fundo vai buscar alternativas para pagar. Beleza, pessoal? Talvez ele não conseguisse comprar agora, ele viu a oportunidade de comprar num preço bom naquele momento. Tirando o Faria Lima Shops, que eu já comentei com vocês que para mim a compra foi cara e eles não colocaram os dados porque a compra foi cara, por causa do desenvolvimento. Tem a parte de prédio e tem a parte de shopping, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem tranquilos, mas sempre vigilantes. Sempre vigilantes, tá, pessoal? E não saiam vendendo por causa de canal de vídeo de YouTube. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo.